O dog do Reddit. Minha esposa me traiu e disse que isso não era grande coisa. Eu entrei em modo de vingança nuclear, expus a sua verdadeira natureza a todos, e implodi o seu grupo de amigas. Em 1 minuto, você está vivendo o melhor momento do seu casamento, e no seguinte, sua esposa te diz que não conseguiu evitar te trair porque estava ovulando. Como se a biologia tivesse, de repente, substituído a honestidade, a lealdade e a decência básica. Como se fosse apenas uma daquelas situações de quando a natureza chama. Mas, na realidade, não é nada disso. Eu, homem de 31 anos, sou casado com Mariana, mulher de 29, há 4 anos. Nós nos conhecemos em um show na nossa cidade. Como tínhamos o mesmo gosto musical, foi muito fácil nos tornarmos amigos. Embora no início não tivéssemos previsto que sairíamos da amizade, acabamos namorando, e as coisas correram bem. Na sequência eu a pedi em noivado e depois acabamos nos casando. Basicamente, esse é o resumo do nosso relacionamento. Até agora, as coisas estavam boas, ou pelo menos era isso que eu diria. Percebo como é fácil estar no escuro sobre o próprio relacionamento, mesmo em algo tão profundo quanto um casamento. Sempre tive medo de ser traído, porque não é algo que se possa controlar. Vemos isso acontecer no mundo de hoje quase que o tempo todo. Seja pelo lado dos homens, seja pelo lado das mulheres. Eu nunca me considerei um cara conservador, mas acho que é bastante claro que o mundo de hoje basicamente estimula e muitas vezes premia uma traição, diferentemente do passado mais recente, em que as traições também aconteciam, mas ao menos eram mais recriminadas pela sociedade. Outro aspecto que também já observei bastante é que a maioria das pessoas que trai não faz isso porque o cônjuge é uma pessoa horrível, ou porque não está satisfeita com a intimidade que eles têm. Elas fazem porque são egoístas, ou porque querem mais do que o parceiro oferece. Ou porque veem a possibilidade da traição como uma oportunidade interessante de ser aproveitada. E eu realmente odeio isso, porque significa que você não tem controle algum sobre ser traído. O máximo que pode fazer é tentar perceber o mais rápido possível, caso aconteça. Foi isso que decidi fazer. Tenho sido um ótimo marido, e eu acredito que até ela mesma não discordaria dessa minha avaliação. Fiz tudo o que um marido deveria fazer, mas o mais importante é que eu realmente a amava. Então é incrivelmente fácil para mim ser romântico, atencioso e gentil. Isso nunca foi um problema. Apesar de tudo o que fiz, isso não me impediu de ser traído. E acho que essa é a vida de um homem casado, você pode fazer absolutamente tudo certo, mas, no fim do dia, sua parceira fará o que quiser. A única escolha que resta é decidir o que fazer quando descobrir. E acho que essa é a parte mais difícil para mim. Preciso descobrir como lidar com o que descobri e aprender a controlar as emoções que vieram com isso. A história é simples, descobri que minha esposa estava me traindo porque ela começou a agir de maneira muito diferente do normal. Foi sutil, mas eu a conheço bem o suficiente para perceber quando algo está errado. Perguntei várias vezes se havia algo a incomodando, mas ela insistia que estava tudo bem. Ela ficou estranha por uns 3 dias seguidos, e notei que estava rejeitando qualquer intimidade comigo. Ela virava o rosto quando eu tentava beijá-la, de modo que o beijo acabava no rosto e não na boca. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela se recusava a admitir que algo estava errado. Isso me irritava, porque era óbvio. Depois de 3 dias, ela voltou ao normal, se é que posso chamar assim. Achei que seria o momento perfeito para perguntar o que tinha acontecido, já que imaginei que ela já teria superado o problema. Mas, mais uma vez, ela disse que não era nada e pediu que eu parasse de fazer a mesma pergunta. A questão é, se ela tivesse me dito que estava passando por algo e não queria falar sobre isso, eu teria respeitado. Mas continuar mentindo, dizendo que não há nada errado quando claramente há, claro que eu ia continuar perguntando. Eu sabia que havia algo, e talvez por ser obcecado com a ideia de traição, o pior que pode acontecer a um homem em um relacionamento, decidi vasculhar o celular dela. Já tinha feito isso uma vez, também numa época em que ela agia estranhamente. Daquela vez, tive tempo de sobra para olhar o celular e não encontrei nada, então deixei pra lá. Esperava que fosse o mesmo dessa vez, porque tudo o que eu tinha era uma suspeita. Quando tive a chance, peguei o laptop dela, que estava conectado ao iCloud, e consegui acessar as mensagens. Eu teria pego o celular, mas seria muito difícil fazê-lo sem acordá-la ou sem que ela percebesse. O laptop parecia uma opção mais segura. Levou um tempo, principalmente porque eu não sabia o que procurar. Comecei pelas conversas com as amigas, já que imaginei que, se houvesse algo acontecendo, mesmo que não fosse traição, ela teria comentado com elas. Vasculhar o grupo delas foi uma loucura. Sei que ninguém quer ter o grupo de amigas exposto, mas, meu Deus, era uma enxurrada de fofocas nojentas sobre outras pessoas. Tive que rolar bastante, mas não tudo, então pesquisei dentro do chat. Fiz o mesmo com as mensagens individuais. Algumas amigas estavam no mesmo grupo, outras não. Não encontrei muita coisa até chegar às mensagens com a melhor amiga,
e foi aí que descobri o que estava acontecendo. Minha esposa tinha ido a um compromisso de trabalho. Estava sozinha com um cliente homem. Disse à amiga que não sabia como, mas eles dormiram juntos. Foi assim que ela descreveu o acontecimento. A amiga ficou meio chocada, mas não a repreendeu de verdade, o que me deixou ainda mais irritado. Ela contou que tinha ido ao local para tirar medidas e anotar as preferências do cliente. Ela trabalha numa empresa de decoração de interiores. Disse à amiga que o corpo do cara era insano e que, embora tudo fosse profissional, talvez tivesse lançado um olhar diferente para ele. A amiga riu e perguntou se ela estava falando sério, e ela respondeu que sim. Disse que isso sempre funcionava para ela, e funcionou para ele também. Contou que não sabia o que deu nela, mas sentiu que ele começou a flertar primeiro. Estavam sozinhos, ele era bonito, e as coisas simplesmente aconteceram. Disse que foi excitante, mas que, ao mesmo tempo, odiou o que aconteceu. Ela disse que se arrependeu, mas como já tinha acontecido, decidiu olhar pelo lado positivo. Enquanto isso, eu continuava perguntando o que havia de errado, e ela apenas dizia que era melhor eu não saber. Quando li aquilo, me senti um idiota, por ter me preocupado tanto com alguém assim, que claramente não se importava comigo. Não importava que ela tivesse se arrependido, o fato é que aconteceu. E tenho certeza de que, enquanto acontecia, ela aproveitou. Acho que uma parte dela faria de novo, com o mesmo cara, se tivesse oportunidade. Então ficou claro que ela não é alguém em quem eu possa confiar ou continuar amando depois de me ferir assim. Tirei prints de todas as mensagens dela com a amiga, porque ali ela admitia a traição, e isso era o mais importante para mim. Talvez eu esteja me adiantando, mas sei que vou me divorciar dela. Ainda assim, já estou pensando em como me vingar, porque ela precisa sofrer o mesmo tanto que eu estou sofrendo agora. Fiz disso uma missão. Documentei todas as mensagens com as amigas, porque sei que há muita coisa ali que posso usar para feri-la profundamente. Quero causar um impacto duradouro na vida dela, do mesmo jeito que ela causou na minha. Se alguém tiver algum conselho ou palavras para quem foi traído e está planejando o divórcio, por favor, me diga. Quero lidar com isso da melhor forma possível e evitar cometer erros idiotas. Obrigado. Atualização 1. Agradeço a todos pelas palavras gentis e pelos conselhos na minha última publicação. Um dos principais conselhos que recebi foi que o mais sensato seria contar a ela o que eu sabia, mas somente quando o divórcio já estivesse pronto para ser iniciado. E foi exatamente isso que eu fiz. O primeiro passo foi contratar um advogado especializado em divórcios, e eu segui esse procedimento. Nunca precisei procurar um antes, e nunca imaginei que teria que fazer isso. Foi mais difícil do que eu esperava, especialmente porque eu queria alguém que realmente protegesse o pouco que eu havia construído até aquele momento. Felizmente, encontrei um advogado um pouco acima do orçamento que eu tinha em mente, mas ele me convenceu. Quando os papéis do divórcio ficaram prontos, decidi contar tudo o que eu sabia para ela. Era um dia comum, e do nada perguntei o que tinha acontecido com ela algumas semanas atrás, quando estava agindo de forma estranha. Ela não ficou exatamente na defensiva, diria que ficou em alerta. Perguntou por que eu simplesmente não deixava o assunto acabar. Eu disse que me importava com ela, e que, se algo a estivesse incomodando, eu queria saber, mesmo que já tivesse sido resolvido. Ela respondeu que nada tinha acontecido e que eu precisava parar com aquilo, porque estava começando a irritá-la. Então eu disse, tem certeza de que não foi porque você me traiu? Assim que falei isso, o rosto dela mudou completamente. Ela ficou chocada e me chamou de maluco. Fingiu estar ofendida, dizendo que nunca me traiu e nunca faria isso. Perguntei se essa era mesmo a resposta que ela queria manter. Apontei que era bem possível que eu soubesse de algo sobre ela ter me traído com um dos clientes da empresa dela, talvez pela amiga dela. Assim que ouviu o nome, ela reagiu xingando a amiga de aquela vaca. Ficou claro que sabia que não dava mais para negar. Não que a amiga tivesse me contado algo diretamente, mas, tecnicamente, foi por meio da conversa delas duas que eu cheguei à verdade. Disse que havia descoberto por intermédio dela, mas também não tenho certeza se ela acreditou totalmente. Mas eu não me importei. A amiga que lidasse com as consequências também, já que pareceu gostar de ouvir ela descrever a própria traição. Perguntei o porquê de ela ter feito aquilo, e ela respondeu que foi um erro. Disse que sabia que não podia voltar atrás, mas que aconteceu num instante. Afirmou que eu sabia que ela estava ovulando, que isso a deixava muito animada e que ele apenas apareceu na hora errada. Perguntei se qualquer homem conseguiria levá-la para a cama só porque ela estava ovulando. Ela disse que eu estava distorcendo suas palavras. Garantiu que foi a primeira e última vez que me traiu, que ele apenas apareceu no momento errado e que ela não conseguiu evitar. Segundo ela, ele é quem teria partido para cima dela, e de forma intensa. Não sei se foi isso mesmo. Se fosse verdade, ela poderia ter denunciado a empresa, porque, da maneira como descreveu, parecia que um cliente a pressionou até ela ceder, supostamente para não comprometer o trabalho.
Ela parecia hesitante ao dizer isso, o que era fácil de entender, afinal, eu já sabia que ela estava mentindo. Então eu apenas disse em sua cara isso. Disse que sabia que ela estava mentindo, que sabia que ela quis tanto quanto ele e que também havia gostado. Ela não respondeu. Disse apenas que sentia muito, mas não parecia haver sinceridade nenhuma em suas palavras. Respondi que isso não importava, porque não havia como continuarmos casados depois disso. Curiosamente, durante toda a conversa, parecia que ela não tinha cogitado que aquilo poderia terminar em divórcio, pois quando disse isso ela ficou surpresa. Você está brincando, né? Sério mesmo? Ela perguntou. Perguntei por que parecia tão surpresa. Ela disse que tinha sido a única vez, que foi um momento de fraqueza e que nunca aconteceria de novo. Já tinha pedido desculpas, e, segundo ela, não era grande coisa, porque essas coisas acontecem em casamentos, e as pessoas seguem em frente. Deixei claro que eu não era uma dessas pessoas, principalmente esse tipo de pessoa que não tem um pingo de amor próprio e deixam suas esposas passarem por cima delas. Eu jamais seria assim, e ela precisava entender isso. Na verdade era surpreendente que ela já não soubesse bem disso. Ela disse que eu estava sendo ridículo. Falou que era uma coisa trivial, e que, se eu realmente pensasse a respeito, ela até estaria disposta a me deixar dormir com alguém também, assim ficaríamos quites. Eu disse que não me importava com isso, mas que isso não salvaria o casamento. Ela já havia plantado uma semente de desconfiança em mim, e mesmo que eu tentasse continuar, aquilo germinaria com o tempo. Nunca mais seria igual, porque eu jamais conseguiria confiar nela de novo. Ela começou a agir como se eu fosse o irracional, e isso me irritou ainda mais. Disse que fizemos votos, e até agora eu era o único que tinha cumprido todos eles. Ela precisava entender que desculpa não ia consertar nada. O divórcio iria acontecer, e ela teria que aceitar isso. Ela acabou saindo de casa. Poucos dias depois ela já foi notificada oficialmente com os papéis do divórcio. E como já tínhamos dito tudo o que havia para dizer, ela não fez escândalo, apenas leu e assinou. E é aí em que estamos agora. Estou apenas aguardando o processo de divórcio começar de fato, para poder me livrar dela de uma vez por todas. Mas já adianto que depois disso tudo, já estou exausto. A atualização 2. Estou realmente feliz em dizer que finalmente me libertei do fardo de ser casado com uma traidora. O divórcio não é um processo divertido, e acho que a gente só entende isso de verdade quando precisa passar por um pela primeira vez. Mas enfim, agora eu já passei, e, meu Deus, foi horrível. Você deseja um rompimento limpo e rápido, mas o que acontece é o oposto, é lento e muito doloroso. Você acaba destruindo o que restava dos sentimentos humanos um pelo outro, brigando por aquilo que cada um merece ou não merece. Falando nisso, como nossos rendimentos eram praticamente iguais, não houve pensão. Cada um ficou com o próprio carro. Ela ficou com o apartamento, mas fui reembolsado por isso, o que está ótimo para mim, já que nunca fui muito apegado ao lugar. Conseguir um novo espaço só meu vai realmente parecer um recomeço, e é exatamente disso que eu preciso agora. Quando tudo foi finalizado e minimizamos o contato, já que não havia mais nada a dizer, precisei ir ao apartamento com alguns amigos para buscar todas as minhas coisas de uma só vez. Um policial estava presente para supervisionar, conforme instruído pelo tribunal. Ainda assim, tive a sensação de que, de alguma forma, ela saiu por cima. Dividimos tudo meio a meio, mesmo ela tendo me traído, e isso me irritou, especialmente por ela agir como se fosse a pessoa madura da situação. Quando o divórcio foi oficializado, decidi que aquele seria o momento perfeito para me vingar. Passei um tempo reunindo os perfis das redes sociais das amigas dela, especialmente aquelas sobre quem ela fofocava e as que participavam das fofocas. Eu ia destruir o grupinho inteiro de uma só vez. E não me senti mal por isso, porque uma coisa que sempre me irritou em certas mulheres são as amizades falsas, aqueles sorrisos e abraços na frente, e depois o mais puro veneno por trás. Nunca entendi isso, e dessa vez eu ia fazer algo a respeito, deixando subentendido que Mariana era responsável por tudo. Reuni todas as mensagens e organizei em alguns posts no Instagram. Marquei cada uma delas, e nas legendas, descrevi o conteúdo de cada slide. Tipo, slide 1, fulana de tal, ou usei o arroba dela, falando com Mariana sobre como o marido da Sofia estava traindo a esposa com a secretária. E segui o mesmo formato até o slide 10. Fiz questão de deixar uma indireta bem clara de que tudo aquilo vinha com cortesia de Mariana. Usei uma conta anônima, e sabia que ela ia perceber que era eu, mas não me importei. Mesmo que ela tentasse explicar às amigas que eu era o autor, isso não importaria. Obviamente elas a atacariam também. Elas não se importariam com quem fez ou por que fez, só se importariam com o fato de terem sido expostas e mostradas sob uma luz vergonhosa. Depois que fiz o post, recebi alguns comentários perguntando: quem é esse? Algumas das mulheres que foram vítimas das fofocas, mas não fofocavam ativamente, compartilharam o post nos stories, indignadas, chamando as outras de falsas. Bem, que novidade, né? A maioria delas é assim mesmo.
Teve uma delas, que estava envolvida nas fofocas, chegou a fazer uma publicação dizendo que queria descobrir quem estava por trás da conta, oferecendo uma recompensa por isso. Não fiquei nem um pouco intimidado, parecia só uma tentativa de bancar a durona. Houve muita confusão nos comentários. Xingamentos, acusações, brigas abertas. A coisa durou uma semana. Eu gostaria de ter visto as discussões que devem ter acontecido nas mensagens diretas. Nem preciso dizer que Mariana me procurou, não é? E ela estava mais furiosa do que eu jamais a tinha visto. Assim que atendi, ela ouviu minha voz, começou a gritar comigo. Me xingou de tudo quanto é nome, alguns até que eu nem sabia que ela conhecia. Disse que eu tinha arruinado a vida e as amizades dela. Que a vida social dela estava praticamente ruindo naquele momento. Deixei ela desabafar por um instante, quase que com o fone longe do ouvido, e então respondi que eu ainda nem tinha feito o pior que eu poderia fazer, porque eu ainda podia contar à empresa dela que ela dormia com clientes. Poderia mostrar as provas desse caso e dizer que não foi o primeiro. Afinal de contas, como alguém ainda poderia confiar nela? Ela até começou a falar, mas se interrompeu quase que imediatamente. Acho que ela percebeu naquele momento que não queria me provocar mais. Não seria um movimento sábio para ela agora. Eu já tinha acertado um belo golpe, mas eu ainda tinha munição sobrando caso eu precisasse usar. O emprego dela era muito confortável, e, embora eu tenha ficado tentado a acabar com isso também, no fim decidi não ir tão longe. Talvez por não querer implodir tudo completamente. Talvez apenas para deixá-la com medo de tentar me irritar mais. Ou talvez porque daí ela ainda poderia tentar vir atrás de mim com algum tipo de pedido de pensão, ou algo do tipo. Eu não sei dizer exatamente. Mas parei por aí. E após tudo isso, o que posso dizer é que a vingança tem sim um gosto bom. De verdade. Principalmente quando você sabe que está apenas equilibrando as coisas por algo que nunca mereceu sofrer. É vingança, mas também é justiça. E agora sinto que finalmente consegui me igualar a ela, não que isso seja uma coisa boa, mas tanto faz. Agora ela que lide com as consequências dessa confusão. Talvez isso a faça repensar as suas próprias atitudes e se tornar uma pessoa melhor. Eu espero que sim. Mas definitivamente eu não vou estar por perto para descobrir. Comentários sobre o relato. Você não estava paranoico nem exagerando. Você estava reagindo a uma esposa que, de repente, nem conseguia te olhar nos seus olhos ou te beijar. Isso porque ela sabia o que tinha feito. Ela não escorregou, nem caiu acidentalmente nos braços de outro homem porque estava ovulando. Biologia não funciona assim, e um casamento muito menos. Todos nós já ouvimos desculpas esfarrapadas antes, mas essa foi uma das piores. A verdade é que ela fez uma escolha. E depois teve a coragem de mentir na sua cara. E no momento em que você a confrontou, ela partiu direto para a negação e para os insultos, achando que você iria ceder como um capacho. Acredito que a sua vingança foi justificada. Agora ela que arque com a falsidade das amigas do grupo, que são mulheres tão baixas quanto ela. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.